oitavo ano. Um prazer estar aqui com vocês novamente, pessoal, para a nossa sexta aula. Hoje, galerinha, nós vamos corrigir o exercício da página 113 e 117. Detalhe, na página 113 é, na verdade, um exercício sobre experimento. Uma metade dele, na verdade. Então, antes da gente passar para a correção do exercício, que eu vou passar para os senhores, quem quiser interromper o videozinho aqui agora e vai lá e faz o experimento, tá? Show de bola o experimentozinho, e depois você pode postar aqui imagens para a gente poder acompanhar lá no Instagram, você fazendo o experimento, tá? Sobre a questão da obtenção do DNA, do morango, da cebola, pode fazer de qualquer um lá, tranquilinho? Então, se você quiser dar uma pausa aqui para poder fazer o experimento antes de voltar para essa correção, fica à vontade, tá bom, galerinha? Então vamos lá então, né, pessoal? Tranquilamente. Vamos então, pessoal do oitavo ano. Galerinha, página 113 sobre o experimentozinho aí, né? Então, acompanhe comigo. Você teve as etapas do experimento, que está até mencionando aqui, beleza? Eu extraindo o DNA da célula, tá? Lembrando que eu quero que os senhores primeiramente façam o experimento antes de vir aqui para essa aula, tá? Para poder responder, tranquilinho? Continuando então. Então, se você já fez o experimento, vamos responder aqui. Com o palito, retire o aglomerado de filamentos das moléculas de DNA. Responda. Onde está localizado o DNA? Se os senhores realizaram o experimento e deu certo, o DNA está localizado aonde, pessoal? No núcleo das células eucarióticas, tá? Então, você pode perceber que você vai encontrar isso no núcleo das células eucarióticas. 2. O DNA está presente em todos os seres vivos. Explique. Por quê, pessoal? Sim, o DNA é um material genético, né, presente em todas as células. Cada ser vivo possui um material genético específico. Tranquilo? Questão 2. 3. Qual a importância do DNA para o organismo? E por que estudá-lo? Certo? O DNA, pessoal, carrega todas as informações genéticas do indivíduo, certo? Com genes que determinam suas características e controla o funcionamento da célula. A gente mencionou isso em aula, né? É importante estudar e conhecer as estruturas para compreender a evolução das espécies e como as características são transmitidas e herdadas entre as gerações, além de investigar a ocorrência de determinadas doenças. Então, tudo isso se dá pelo estudo da célula. Tranquilinho? Questão 4. Por que não foi possível observar a dupla hélice do DNA extraído? Para quem realizou, pode ter observado. Por quê, pessoal? Porque quando não está condensada, a molécula de DNA, apesar de ser extremamente longa, é muito fina. E só conseguimos vê-la com o quê? Com o microscópio, né? Um microscópio o quê? Eletrônico, porque é extremamente pequeno. O que foi possível observar nesse experimento foi o quê? Foi o amaranhado de milhares de moléculas de DNA, saindo o quê? Da célula do morango, beleza? O que a gente conclui com isso então, pessoal? O experimento foi realizado com cebola ou banana, né? Ou até morango também, tá? E explique que o detergente é importante para dissolver o lipídio que compõe as membranas das células, e o uso de sal de cozinha na mistura favorece a aglomeração de moléculas de DNA e sua participação, né? Já o álcool desidrata o DNA, assim suas moléculas perdem a capacidade de se dissolverem no meio alcoso, né? Então, no caso, ela perde. Tranquilinho? Muito bem. Página 117. Voltando lá, então. Página 117. Questão 1. Diferencie, certo? Uma célula somática. A gente falou sobre as células somáticas na aula passada, né? Diferencie uma célula somática de uma célula sexual e dê exemplos. Em seguida, explique a importância dessas diferenças para o sucesso da reprodução. Então vamos lá, galerinha. Primeiramente, as células somáticas são aquelas que formam o nosso organismo. Por exemplo, os neurônios e as células da pele. A gente mencionou isso.
Elas apresentam 46 cromossomos organizados em pares e carregam todas as informações genéticas de um indivíduo. Já as células sexuais são as células reprodutoras. Eu falei para vocês lá, tanto o gameta masculino, espermatozoide, como o óvulo feminino, como o ovócito e o espermatozoide, né? Que carregam apenas a metade do material genético. São 100 pares, ou seja, 100 pares, pessoal. 23 cromossomos. A importância dessa diferenciação é que os gametas masculino e feminino serão unidos durante a fecundação, possibilitando a manutenção do número de cromossomos. Tá? Então você vai ter essa diferença. No caso, o pai, pessoal, o pai e a mãe colaboram com cada metade do cromossomo, gerando a primeira célula somática no indivíduo. Então, lá nas divisões iniciais, você tem a célula somática. Beleza? Continuando. Questão 2. O que são cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais? Também falamos isso em aula. Assiste a quinta aula que está disponível isso também. Por exemplo, os cromossomos autossômicos são os que possuem genes e características gerais, ou seja, são iguais praticamente, que determinam as características comuns, o homem e a mulher. Já os cromossomos sexuais determinam o sexo biológico do ser vivo, ou seja, o que vai gerar lá a questão dos gametas, né? Questão 3. O gameta masculino, certo? O gameta masculino é o responsável por determinar o sexo do indivíduo e a probabilidade de nascimento de um menino ou de uma menina é igual a 50 para cada. Explique as possíveis combinações de gametas e a consequência da formação do zigoto. Então nós temos lá, pessoal, o espermatozoide contém, por exemplo, o cromossomo sexual X e fecunda o ovócito. Temos as seguintes combinações, né? Que combinações seria essa, professor? Seria, por exemplo, 22 de autossômico mais X, mais 22 autossômico mais X também. No total, nós teremos o quê? 44 autossômicos mais XX, o ovócito, né? O espermatozoide e o zigoto feminino. Beleza? Então, nós teremos nessa sequência. No caso do espermatozoide, que contém cromossomo sexual Y, fecunda o ovócito. Temos as seguintes combinações, aí muda. 22 autossômicos mais X, mais 22 autossômicos mais Y, tá? No igual nós teremos o quê? 44 autossômicos mais XY, que é o ovócito e o espermatozoide, né? Que é o zigoto masculino. Tranquilinho? Certo, galerinha? Muito bem, 8º ano. Todo mundo aí acompanhou, né? Fez a atividadezinha, com certeza. Fez também, certo? O experimento, que bom. Então, não esquece, pessoal, depois a gente fazer os acompanhamentos aí de como vocês abordaram o experimento. Tranquilinho, firme e forte. Um forte abraço e até a nossa 7ª aula. Um abraço, 8º ano. Tchau.